Pessoal, então, muito boa noite. Quero agradecer a presença de todos em mais uma data do ciclo de conferência. Esta que termina este ano, já na expectativa de continuação dos trabalhos do ano que vem. Quero ter a honra de apresentar a vocês o professor Ricardo Abramovay. O professor Ricardo Abramovay é formado, graduado em Filosofia pela Universidade de Paris, é mestre em Política pela FEFELET, é doutor em Ciências Humanas pela Unicamp, pós-doc também em Paris, foi professor titular da FEA durante 30 anos e continua sendo continua como sênior do programa de pós-graduação. É pesquisador de temas relacionados ao desenvolvimento sustentável e também de energia e ambiente. É autor dos livros Muito Além da Economia Verde, revista e publicado na Inglaterra, e em 2016 sob o título de Beyond the Green Economy. Publicou em 2019, agora em dezembro, né, professor? Amazônia por uma Economia do Conhecimento da Natureza, tema que ele vai nos adiantar. Muito nos honra sua visita. Muito obrigado, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Faculdade de Direito para nós conversarmos sobre esse tema. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Um prazer, uma honra estar aqui na Faculdade de Direito. Eu comecei minha vida na USP dando aula na Faculdade de Direito em São Paulo. Eu entrei na Economia e logo fui dar aula na São Francisco. Um dos meus filhos é advogado, então conheço razoavelmente esse ambiente. O que eu queria trazer aqui para vocês, uma parte do que eu vou trazer está nesse livro que vai ser lançado em São Paulo no dia 2 de dezembro no Instituto Escolhas. É um livro que eu fiz a pedido de 7 organizações não governamentais brasileiras, na verdade um relatório de pesquisa que depois se transformou num livro. A Lana, Greenpeace, Instituto Socioambiental, Associação Pró-Índio do Brasil, Engajamundo, Conectas, da área de direitos humanos. A Conectas vem trabalhando sobre esse tema de mudanças climáticas e publicando, vai sair agora, para quem é da área de direito, a maior parte aqui é da área de direito, vocês? Então, vai sair agora, deve sair agora no final do ano, um livro da Conectas sobre litigância climática. Esse negócio vai ser muito bacana para vocês, porque é um tema, hoje no mundo já existem mais de 1000 processos de litigância climática, seja contra governos nacionais, contra governos locais ou contra empresas, né? Os mais conhecidos, o da Holanda é muito conhecido, o da Colômbia é fantástico, porque a litigância climática na Colômbia, o processo foi liderado por crianças, claro, com autorização dos pais, perdeu em primeira instância, ganhou em segunda instância, ganhou no Supremo na Colômbia, e isso teve uma série de repercussões na política pública. Eu prefaciei esse livro, o Conrado Hubner revisou, que deve estar saindo agora da Conectas. Bom, então, em parte eu vou apresentar algumas reflexões sobre a Amazônia, mas eu queria começar falando de mudanças climáticas, inclusive porque o pessoal me falou que vocês ainda não tiveram nesse ciclo de conferências nada sobre mudanças climáticas. Na verdade, a expressão que eu estou usando já é inadequada. O Guardian, por exemplo, o jornal britânico, não fala mais em mudanças climáticas. Fala ou em crise climática ou em emergência climática, que é o termo que a Greta Thunberg tem usado. Em outubro, 11.000 cientistas publicaram um manifesto falando de emergência climática. Logo no início desse manifesto, fala-se dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
a luta contra as mudanças climáticas é um desses objetivos com muito destaque. A mobilização de jovens contra a crise climática está impressionante. Então, vou começar citando para vocês alguns dados importantes, fazer uma breve reflexão sobre ciência e mudanças climáticas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vou tentar responder a pergunta: o mundo está parado diante dessa questão das mudanças climáticas? Vocês vão ver que não, o mundo está fazendo muita coisa, que é interessante saber. E, em terceiro lugar, vou falar sobre o Brasil, e aí, tratando-se de mudanças climáticas, ao falar sobre o Brasil, não há como não falar sobre a Amazônia. Então, em primeiro lugar, eu não vou fazer uma explicação técnica do que são mudanças climáticas, acho que não vem ao caso aqui, mas citar algumas informações que são muito importantes e que eu acho que a maior parte das pessoas não tem a ideia da magnitude do problema. Talvez a primeira delas seja que hoje no mundo existem vários centros de pesquisa sobre riscos para a espécie humana. O Future of Life, por exemplo, da Universidade de Oxford, considera que os 3 grandes riscos para a sobrevivência da espécie humana são o risco nuclear, o risco colocado pela inteligência artificial. Isso pode ser um outro tema para a gente conversar, é fantástico, é fascinante. E, em terceiro lugar, evidentemente, as mudanças climáticas. O que parecia ser algo para o futuro, para futuras gerações, eu me lembro de falar nesses termos, não é mais sobre o futuro, é sobre o que está acontecendo hoje. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, o NOAA, nos últimos 34 anos, ou seja, desde 1995, a temperatura média foi superior à temperatura média do século XX. Julho de 2019 foi o mês mais quente registrado nos últimos 140 anos. 9 dos meses de julho mais quentes desde que existe medida sobre isso, aconteceram desde 2005. Ou seja, vocês viram isso no verão europeu, as fotografias das pessoas, a coisa está muito complicada, e quando se trata de Índia, Paquistão, etc., os dados são ainda mais preocupantes. Quem nasceu por volta de 1980, o volume de gelo no Ártico, desde que nasceram os millennials, até hoje, caiu pela metade. Certo? Ou seja, a capacidade de refletir a luz vinda da camada de gelo foi substituída pela obrigação de o oceano absorver o gelo que antes era refletido, absorver o calor que antes era refletido pelo gelo. O Ártico é uma parte muito pequena da Terra, mas tem uma função essencial de ar-condicionado, de certa forma. Se perder o Ártico é muito grave. A cobertura de gelo no Ártico hoje é a menor dos últimos 1.400 anos. No dia 1º de agosto de 2019, a Groenlândia viu derreter 12 bilhões de toneladas de gelo, a maior perda já registrada num único dia. Na última semana de julho, a perda foi igual à prevista pelos modelos climáticos que iria ocorrer em 2070. Certo? Então, 2016 foi comemorado como o ano que as emissões de gases de efeito estufa iriam começar a cair. Só que 2017, 2018 e 2019 elas voltaram a subir. Qual é o resultado disso? O resultado disso é o que a gente está vendo. Ondas de calor impressionantes, eventos climáticos extremos, como os que aconteceram no Rio em 2019, que provocaram mortes, etc.
No Catar, a temperatura é tão alta que para a Copa de 2022 eles estão instalando ar-condicionado em ambientes não fechados. 60% da energia usada no Catar é com ar-condicionado. Nos Estados Unidos, 15% da energia norte-americana é para ar-condicionado. Os Estados Unidos consomem, só com energia para ar-condicionado, mais energia do que o conjunto do continente africano, incluindo a África do Sul. Tem um cálculo também que é muito impressionante, que é o seguinte: a Pricewaterhouse, a PwC, calcula qual é a taxa de descarbonização, ou seja, cada unidade de dólar, de euro, de yuan, enfim, que você produz com um certo grau de emissão. Então, você calcula o PIB ou qualquer outra medida de riqueza comparando com quanto se emite para isso. Então, quanto você precisa, por unidade de valor, deixar de emitir para que a temperatura global média se mantenha até 2100 numa elevação máxima de 2 graus, que é o limite colocado pelas Nações Unidas. Em 2000, você precisaria descarbonizar o produto, ou seja, produzir emitindo menos, numa taxa de 2% ao ano, ou seja, produzir tanta riqueza com menos 2% de emissão a cada ano. Como você não atingiu esses 2%, em 2001 esses 2% já eram maiores, e assim por diante. Como é que está agora? Agora está assim: se você quiser manter a temperatura global média até 2100 numa elevação máxima de 1,5 graus, você tem que reduzir daqui até 2050 a quantidade de emissões de gases de efeito estufa por unidade de PIB em 11,5% ao ano. Se você quiser ficar nos 2 graus, dá 7,5% ao ano. Quer dizer, é uma enormidade que mostra a urgência de você rever padrões de produção, padrões de consumo. Conclusão dessa primeira parte referente a dados. A crise climática está avançando muito mais rápido do que o previsto. Segundo, se nós parássemos de emitir hoje, ou seja, se saindo daqui, ninguém mais fosse para casa com um carro movido a combustíveis fósseis, ninguém mais cozinhasse com gás, a energia elétrica toda viesse de... Tá certo? Se a humanidade inteira fizesse isso, pela acumulação de gases de efeito estufa já existente na atmosfera, a temperatura global média já se elevaria em 1,2 graus. Tá certo? Está contratado já 1,2, 1,3 grau. Não é? Como nós não estamos parando de emitir, nós estamos continuando, então vocês veem que estamos numa encrenca brava. Mas antes de prosseguir, eu acho que tem uma pergunta que, mesmo que vocês não se coloquem, conhecidos de vocês se colocam, que é: como é que eu sei que tudo isso que eu estou falando resulta de mudanças climáticas? E 2, como é que eu sei que essas mudanças climáticas são de origem antrópica? Afinal, se você digitar mudanças climáticas no YouTube, você vai ver 2 ou 3, entre os 10 vídeos sobre o assunto, você vai ver 2 ou 3 dizendo a farsa das mudanças climáticas, a conspiração contra o desenvolvimento dos países pobres, etc. Como é que a gente sabe que isso é verdade? Então, uma questão metodológica fundamental. Ciência não é certeza nem verdade. Ciência é dúvida e crítica. Mas é dúvida e crítica com fundamentos. Não adianta eu dizer que a crítica à ciência é porque
Em São Paulo, mês passado, teve um momento em que fez 9 graus e minha tia me ligou dizendo assim, pô, você fica falando aí de aquecimento global, olha o frio que está fazendo. Não é dessa crítica que nós estamos falando. De que crítica nós estamos falando? Da crítica que é expressa em revistas científicas internacionais de alta qualidade. Tá certo? Science, Nature, PNAS e assim por diante. Então, 98%, atualmente mais de 98% dos artigos publicados sobre esse tema nas revistas internacionais de qualidade convergem em direção à ideia de que, nós estamos diante de mudanças climáticas e, 2, essas mudanças climáticas são de origem antrópica. E essas evidências vão se acumulando. No Brasil, nós não temos... Agora nós temos um negacionismo climático, aliás, agora nós temos um negacionismo climático com carimbo oficial, uma vez que autoridades brasileiras participaram de conferências de negacionistas climáticas em condição oficial, como representação oficial. E algumas organizações empresariais, tal como nos Estados Unidos, estão financiando conferências de negacionistas climáticos para difundir a ideia de que tudo isso é uma bobagem contra o Brasil e, sobretudo, contra a agricultura brasileira. Dessa questão dos brasileiros, a essa questão eu vou voltar daqui a pouco. Então, em função de todas essas evidências, é que se fala que mudanças climáticas se tornaram um dos grandes riscos existenciais do século XXI. Segunda parte da minha apresentação procura responder a seguinte pergunta. Os governos, a sociedade, a ciência estão simplesmente contemplando o que está acontecendo sem fazer nada? A resposta é não. Os governos, a ciência e mesmo o setor empresarial estão fazendo muita coisa. E aí que está o nosso drama. Porque se tivesse todo mundo parado diante desse fenômeno, a mensagem seria, pô, gente, vamos lá, vamos trabalhar para mudar essas coisas. Mas está na imprensa internacional, esse tema não é... No Brasil, esse tema é muito menos veiculado do que na imprensa internacional. Na imprensa internacional, você pega os grandes jornais, New York Times, Financial Times, o Le Monde, o The Guardian, etc. Você tem sessões sobre mudanças climáticas com uma quantidade de artigos, de propostas, etc. Mais que isso, o avanço das energias renováveis, hoje, na maior parte dos estados americanos, já é mais barata a energia solar do que a energia vinda do carvão. Mesmo no Brasil, a energia eólica teve um avanço bastante significativo. A produção de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar também é uma contribuição importante. Temos a chegada de novos materiais, o avanço dos carros elétricos, que são a base para os veículos autônomos esses que tendem a ser muito econômicos em matéria de energia, né? A transição para o carro elétrico representa uma economia de energia fantástica. O surgimento de organizações empresariais e de certificações empresariais nessa direção também avançou, essas certificações avançaram muito. Na Grã-Bretanha, por exemplo, tem uma comissão chamada Comissão de Transição Energética, Energy Transition Commission, que publicou um documento nesse ano, mostrando com a proposta, que aliás é uma proposta para a União Europeia como um todo, de que a Inglaterra, mas isso vale para a Europa, se torne um continente neutro em carbono até 2050.
E vejam, no caso da Inglaterra, o que é interessante é que todo o foco está nos setores difíceis de reduzir as emissões, hard to abate, difíceis de abater as emissões. Que setores são esses? São os setores importantes na economia britânica, siderurgia, produção de plástico. Mesmo que muito disso tenha sido terceirizado para a China, ainda tem importância na Grã-Bretanha. Então, apesar desses avanços, por que nós estamos nessa situação em que, em vez de a cada ano a gente precisar reduzir menos emissões por unidade de PIB, a cada ano cresce? Se está sendo feito tanta coisa interessante, construtiva, do ponto de vista científico, tecnológico, de políticas governamentais, 14% das emissões de carbono no mundo hoje já tem preço, que aliás é uma coisa que tende a se universalizar. Ou seja, quando você produzir algo que emite carbono, muito provavelmente daqui a pouco você vai ter que pagar um preço por isso, né? Para países, para qualquer país isso vai ser importante. Por enquanto ainda é pouco, 14%, e o preço ainda é muito baixo. Portanto, a inibição da emissão de gases de efeito estufa vinda por mecanismos econômicos avançou muito em governos sublocais, em governos locais, perdão, e como tentativas de política nacional, já é um avanço, mas enfim, isso vai ser um dos temas da conferência que vai acontecer, que ia acontecer no Chile, que não vai mais acontecer, que vai acontecer em Madrid. Então, por que é tão difícil a vitória na crise, contra a crise climática, se tanta coisa está sendo feita? Tá certo? Essa é uma pergunta muito importante. A resposta a essa pergunta se divide em duas famílias de questões. A primeira se refere aos interesses consolidados subjacentes às emissões de gases de efeito estufa. Que interesses são esses? 20 empresas são responsáveis por 1/3 das emissões de gases de efeito estufa desde o início do século XX. Entre elas a Petrobras. É a 20ª, mas a Petrobras está nisso. São empresas, em geral, produtoras de combustíveis fósseis. Apesar de as grandes empresas de fósseis, a British Petroleum, que em algum momento, depois eles recuaram, adotou como nome Beyond Petroleum. Aí a grita foi tão grande que eles recuaram. Mas a British Petroleum, por exemplo, de tudo que a British Petroleum investe em energia, 1,2% é em energias renováveis. Da Shell, dá 3%. No aeroporto de Congonhas tinha anúncios da Total, você entrava pelo Finger em Congonhas, não sei se vocês chegaram a pegar isso, recentemente, esse ano. E aí vinha Total, empresa de energias renováveis, completamente picareta a propaganda, nada a ver com a realidade, quer dizer, investem pouquíssimo. Mais que isso, nos Estados Unidos existiu e existe um financiamento empresarial do negacionismo climático, ou seja, da mesma forma que quando a Rachel Carson, nos anos 60, fez a denúncia dos agrotóxicos como prejudiciais à saúde humana e as grandes produtoras diziam, imagina, essa mulher é louca, além de tudo ela é meio esquisita, tal, parece até que ela é gay, tal, enfim, a coisa era nesse nível. Da mesma forma, isso ocorreu com a indústria do tabaco, né, no tabaco, nos anos 40, 50, você tem anúncios de mulheres fumando,
e era quase um sinal de emancipação feminina. Entende? A mulher livre fuma, etc. E o negacionismo de que havia consequências negativas, etc. E é engraçado porque alguns dos mesmos personagens que fizeram parte do negacionismo relativo ao tabaco também fizeram parte do negacionismo climático. A autora que estudou isso e que tem livros sobre isso chama Naomi Oreskes, com K. Naomi Oreskes. É fascinante. Então, o negacionismo climático também financiado, sendo que você tem uma questão aí que é a seguinte: se a humanidade quiser que a temperatura global média não vá além de 2 graus até 2100, ela vai poder emitir uma certa quantidade de gases de efeito estufa derivadas da queima de petróleo, gás e carvão. Os climatologistas, os cientistas, tal, sabem qual é essa quantidade. Isso aí é... E o cálculo é o seguinte: 2/3 de todas as reservas conhecidas de petróleo, gás e carvão em mãos das companhias privadas terão que não ser explorados se nós quisermos que a temperatura se mantenha no limite de 2 graus. A isso a literatura dá um nome de stranded assets, ativos que têm que ser abandonados. São riquezas que não poderão ser usadas sob pena de seu uso destruir o bem público do qual depende a nossa vida, a nossa reprodução, que é o sistema climático. Agora, então, tem um lado da história, por que se todo mundo está tentando fazer tanta coisa, por que não avança? Tem um lado que é pressão, lobby, interesse, etc., que é muito importante do ponto de vista analítico, mas tem um outro lado que é fundamental, que é o seguinte: é muito difícil fazer essa mudança. Não é um negócio trivial, entende? Que você diz assim, então, tá legal, então eu vou deixar de usar carro. Como assim vou deixar de usar carro? Você vai usar o quê para se transportar? Tá bom, transporte coletivo, mas o transporte coletivo até aqui também é baseado em grande parte em fóssil. A transição disso, de combustíveis fósseis para energias renováveis, essa transição depende de muita ciência, de muita tecnologia. Além de ciência e tecnologia, ela depende de uma reorganização nos sistemas produtivos e nos próprios padrões de consumo, que é uma espécie de revolução, mesmo que não tenha tomada do Palácio do Inverno, etc. É uma mudança de hábitos de vida e de padrões produtivos. Você imagina a hora que for substituído o motor, o carro, que o carro a gasolina ou a etanol, o que for substituído pelo carro elétrico, o que vai acontecer com as oficinas mecânicas? Essas pequenas oficinas mecânicas que tem nos bairros, carro elétrico não dá para você tratar desse jeito. Você entende? Esse é um pequeno exemplo da complexidade dessa mudança, do desafio científico, tecnológico e organizacional. Então, a pergunta: a sociedade, os governos, as empresas estão parados? Não, não estão parados. É que realmente é um baita desafio e tem muita resistência, tem muita força os interesses que ainda militam no sentido de acentuar a crise climática. Terceira parte da minha apresentação. E nós nessa história? Brasil. Brasil oscila entre o 6º e o 7º emissor de gases de efeito estufa no mundo. É uma posição muito importante, só que tem uma diferença crucial entre a natureza das emissões brasileiras e o que acontece em países com a mesma ou semelhante, comparável dimensão territorial, populacional e econômica.
Qual é essa diferença? É que metade das nossas emissões de gases de efeito estufa vem de desmatamento. Nós somos, com a Indonésia, o único grande país do mundo em que metade das emissões de gases de efeito estufa vem de desmatamento. E aí eu pergunto para vocês, qual é a grande ciência, a grande tecnologia, a grande mudança em padrões de produção e de padrões de consumo necessária para você zerar o desmatamento? Zero. Você precisa de ciência para ver que está tendo desmatamento, satélite, fotografia, etc, etc. Você precisa de ciência, enfim. Agora, se disser assim, não, mas se eu zerar o desmatamento, eu vou ter que mudar o padrão produtivo da Amazônia. Nós vamos ver que não, que o desmatamento não produz. Vai ter que mudar o padrão de consumo. Como assim? De consumo que da fumaça preta que chegou lá em São Paulo? Então, essa é uma diferença muito importante. Se na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, combater as mudanças climáticas, enfrentar a crise climática, é tarefa de ciência, tecnologia, exige inovação e exige mudança em padrões produtivos e de consumo, no nosso caso, metade das nossas emissões poderiam ser zeradas sem nada disso. Isso é uma coisa super importante a qual muitas vezes a gente não dá atenção. Mas por que a gente desmata tanto? É sobre essa pergunta que eu queria concentrar o tempo que me resta e aí abrir para as perguntas de vocês. Eu escrevi esse relatório de pesquisa que está sendo publicado em livro com esse título, vocês todos estão vendo aí, né? Amazônia por uma economia do conhecimento da natureza, da editora Elefante, já está no catálogo, é um livrinho. E eu escrevi para um público sem informação nenhuma sobre esse assunto e, digamos assim, pensando num público preconceituoso. Ou seja, um público que diz, índio tem terra demais, pensando nessa cabeça. Então, para responder essa pergunta, por que nós desmatamos tanto, o caminho que eu percorri passa por mostrar 5 coisas que não explicam o desmatamento para depois chegar em alguma tentativa de explicação. Ou seja, o meu trabalho procura desfazer 5 mitos. Primeiro mito, o crescimento da Amazônia, o crescimento econômico da Amazônia, eu tenho certeza que vários de vocês sentem um certo incômodo diante dessa expressão crescimento econômico, porque é uma expressão que vem sendo muito discutida. Para que a gente precisa de crescimento econômico? No meu livro, Muito Além da Economia Verde, eu discuto esse tema e tal. Mas se a gente pensar em crescimento econômico da Amazônia, o crescimento econômico da Amazônia não depende do desmatamento. Não sei se vocês sabem, o Brasil é o país, nós brasileiros podemos ter o orgulho de sermos isoladamente o país que maior contribuição deu para enfrentar a crise climática entre 2004 e 2012, quando o desmatamento da Amazônia caiu 80%. Nenhum país fez tanto pelo combate às mudanças climáticas quanto o Brasil nesse período. Passou de 27.500 hectares para coisa de 4.500, 27 mil quilômetros quadrados para coisa como 4.500 quilômetros quadrados nesse espaço de 8 anos. Aí recomeçou a subir, atualmente 2019 deve chegar em 10 mil, o que é um escândalo, que é um absurdo. Vocês vão ver por que eu uso esses termos. No período em que
o desmatamento caiu esses 80%, no Mato Grosso a produção de soja aumentou 58%, a de milho 359%, e o rebanho bovino, que já não era pequeno, também aumentou. Na verdade, o desmatamento ameaça a agricultura. Na região sul da Amazônia, ou seja, norte do Mato Grosso, sul do Pará, uma das formas produtivas de agricultura é a consorciação entre soja e milho. Mas como as chuvas estão escasseando, esse sistema está ameaçado. E, na verdade, o desmatamento ameaça não só a agricultura da Amazônia, mas ameaça o conjunto do continente. Por quê? Vocês já devem ter visto, saiu reportagem no Fantástico sobre isso, tal, aquelas reportagens sobre os rios voadores. Né? A evapotranspiração na Amazônia, ela responde por uma quantidade de água que transita por cima das árvores, resultados da evaporação, maior do que a quantidade de água do próprio rio Amazonas. É uma coisa gigantesca. E, basicamente, o esquema é o seguinte: onde você tem floresta e deserto, em geral, embaixo da floresta, você pega na África, por exemplo, abaixo da floresta tropical africana, é deserto, tá certo? A chuva passa por lá e vai embora. Como a gente tem os Andes, a chuva passa pela Amazônia, bate nos Andes e vai seja para a América do Norte, seja para a América do Sul. Então, a água da qual nós dependemos no Cerrado, no sudeste do Brasil, etc., é uma água que vem da Amazônia. Uma parte muito grande, agora não me lembro exatamente a proporção, mas é uma proporção grande, do abastecimento das hidrelétricas brasileiras vem das áreas protegidas da Amazônia. Se essas áreas deixarem de ser protegidas, a hidrelétrica passa a ter crises muito fortes. Então, não só a agricultura, mas o conjunto da sociedade depende desse abastecimento, né? Ora, o que está acontecendo agora? O que está acontecendo é que, isso acabou de sair semana passada, um estudo do WWF, do Amazon, mostrando que o aquecimento global está fazendo com que haja uma perda de 350 quilômetros quadrados de áreas cobertas com água, várzeas, mangues, lagos, desde 1980 até hoje. Então, a parte da Amazônia composta por água está diminuindo. O resultado disso é o seguinte: o Carlos Nobre, que é um climatologista muito importante, ele calculava que a coisa é assim: em 1960, 1% da Amazônia tinha sido desmatado. Hoje nós estamos quase em 20%. O Carlos Nobre calculava que quando o desmatamento chegasse a 40%, a Amazônia passaria por um processo de savanização, ou seja, ela deixaria de ser uma floresta tropical e passaria a ser uma espécie de cerrado. Cerrado que, como todo cerrado, fica seco 6 meses por ano. Ora, o estudo mais recente do Carlos Nobre e do Lovejoy, que é um cientista internacional super importante, publicado na Nature e tal, mostra que esse tipping point está baixando. Agora eles estimam 25%. Quer dizer, se nós chegarmos a um patamar de 25% de desmatamento, o risco de savanização do conjunto da Amazônia é gigantesco. Ou seja, o risco de que a gente tenha crise hídrica no continente é gigantesco. Portanto, voltando à pergunta, por que se desmata tanto? Primeira resposta, não é para promover crescimento econômico, porque desmatamento não traz crescimento econômico. Segunda pergunta, é caro acabar com o desmatamento? Então se desmata tanto porque ninguém consegue acabar, porque se acabar com o desmatamento, você vai ter uma perda econômica muito grande? Não. A perda econômica, porque o desmatamento
traz algum benefício econômico. Você comercializa carvão, você comercializa madeira ilegal, você faz uma série de atividades, na esmagadora maioria delas ilegais, mas alguma riqueza você está produzindo. Mas justamente é pouca riqueza e é uma riqueza produzida normalmente em condições ilegais. Então, segunda pergunta, será que se desmata tanto porque se você deixar de desmatar você vai ter uma baita perda econômica? A perda no PIB dos estados amazônicos derivada do desmatamento, conforme cálculo do Instituto Escolhas, nunca é superior a 2 ou 3%. Isso sem calcular os benefícios. A terceira pergunta, será que o Brasil tem áreas protegidas demais? Que essa é uma pergunta que a gente conversando com o público leigo, mal informado sobre o assunto, é a coisa que mais se diz. Para que índio precisa de tanta terra? Se eu não tenho tanta terra, por que o raio do índio vai ter... Né? E em geral é falado assim, em tom pejorativo, o índio, né? Que é uma coisa, às vezes você fala em populações indígenas, populações tradicionais, fala o índio tem tanta terra, como se fosse uma propriedade dele que ele pudesse vender, como você pode vender a sua casa. E as pessoas raciocinam um pouco assim. Pois bem, o processo democrático de atribuição de terras a comunidades indígenas, unidades de conservação, reservas extrativistas, que fez com que 50% do território da Amazônia brasileira fosse de áreas protegidas, é graças a isso que a Amazônia ainda não chegou aos 25%, que a gente não quer que chegue, evidentemente, como cidadãos. Se não tivesse sido feito esse processo de proteção, haveria muito maior avanço sobre essas áreas. E por que não havia até agora avanço sobre áreas indígenas e unidades de conservação? Porque como essas áreas são demarcadas legalmente, a expectativa de legalização da área por parte de um invasor é muito baixa. E aí ele não invade, porque também custa algum dinheiro você invadir uma terra, derrubar, etc, etc. O cara não vai pôr dinheiro numa coisa da qual ele não tem a expectativa. Ora, bastou, como o fez o atual governo e o presidente da República, a sinalização de que índio tem muita terra, nós vamos acabar com essa mamata, não sei o que e tal. Resultado, as terras indígenas estão sendo severamente invadidas, com resultados que a gente está vendo na imprensa de mortes. 20 mil garimpeiros nas terras Yanomami e invasão de terras com expectativa de legalização. E expectativa de legalização, isso vai fazer com que a riqueza agropecuária do Brasil aumente? A resposta a essa questão é a seguinte: 2/3 de tudo que foi desmatado na Amazônia até hoje ou está abandonado ou é culpado com uma pastagem que tem no máximo uma cabeça de gado por hectare. Qual é a estratégia? Uma estratégia puramente patrimonial. Não é uma estratégia de uso econômico do território. E não poderia deixar de dizer isso, esses territórios indígenas têm uma riqueza cultural, uma cultura material e uma cultura imaterial absolutamente extraordinária. O Brasil é um país onde se fala quase 200 línguas. Qual é o país que tem essa riqueza? Em vez da gente dizer, pô, que privilégio, vamos investir nisso, vamos preservar, vamos fazer as crianças aprenderem essas línguas, que maravilha, quanta sabedoria tem nisso. Não, fica... Quarta proposição, essas áreas estão sob ataque. Isso é muito importante. Nós deveríamos fazer uma campanha em que invadir uma terra indígena, invadir uma área pública, deveria ser tão grave quanto entrar sem autorização na casa de alguém. Certo? Não, mas fica... Nós não temos essa cultura. E quinto lugar, não é só o Brasil que protege as suas florestas. Tem esse mito na sociedade brasileira de que o mundo inteiro devasta, só o Brasil protege. Isso é mentira. Isso é absurdamente mentiroso. É óbvio que no século XIX, quando não havia condições técnicas para
o desenvolvimento, o crescimento econômico como você tem hoje, é claro que o desmatamento foi praticado em larga escala. Mas tão logo um país atinge um certo grau de desenvolvimento, uma das primeiras consequências é que para de desmatar e começa a reflorestar. Certo? Isso aconteceu no Japão, aconteceu na Suécia, aconteceu nos Estados Unidos, a Europa Ocidental inteira. 1/3 do território francês é floresta. A França destruiu suas florestas. A França tem 50 milhões de hectares, mais de 15 milhões de hectares são florestas. Você vai em torno de Paris, você vê as florestas de Fontainebleau. Quer dizer, na cidade de Paris você tem bosques incríveis. Então, é uma mentira absurda essa ideia de que o Brasil é obrigado a manter floresta enquanto o mundo todo desfloresta. Além disso, se você tirar a Amazônia e considerar o restante do Brasil, você vai ver que a nossa taxa de desmatamento nos lugares densamente ocupados é muito superior a desses países que eu mencionei. Ao Japão, à Suécia, etc. Claro, se você considerar a Amazônia, não. Então, por que se é tão irracional, se é tão predatório o desmatamento, por que ele continua? A razão fundamental para isso, a meu ver, é que tem a ver com o caminho e o modelo de crescimento econômico do Brasil. O Brasil, nos últimos 30, 40 anos, adotou um caminho que passa pela reprimarização da sua vida econômica. 30, 40 anos atrás, em 1980, nós éramos um país mais industrializado do que a Coreia do Sul e do que a China. O conteúdo em informação, inteligência e conhecimento das nossas exportações era maior, mas desde então o que aconteceu foi que o nosso crescimento foi se apoiando cada vez mais sobre recursos primários, alguns deles altamente exigentes em ciência e tecnologias, poucos deles, o petróleo é um deles, de certa forma a agricultura. Nós somos o país que tem a mais importante agricultura tropical do planeta, nós temos a maior empresa de pesquisa do Hemisfério Sul, sem dúvida, mas a nossa capacidade de agregar inteligência, conhecimento e informação ao que nós produzimos e ao que nós vendemos para o mundo, ela é muito baixa. E isso foi se incorporando à cultura empresarial brasileira. O Brasil se tornou um país cujos investimentos são feitos naquilo que se conhece. O Brasil hoje está na retaguarda da inovação científica e tecnológica global. Não da produção científica. A nossa produção científica está cada vez maior, mas a capacidade de juntar essa produção científica com o sistema produtivo tem sido extremamente baixa. Essa cultura empresarial gera uma dinâmica em que passa a ser legítimo você conceber a infraestrutura da Amazônia completamente voltada à exportação de grãos e carnes. Ora, esse é um problema muito sério. 70% do desmatamento na Amazônia é feito à beira das estradas. Você rasgar uma estrada para transportar soja não é apenas facilitar a vida do produtor de soja, é abrir caminho para mais e mais desmatamento. É uma cultura que ignora o fato de que a competição global contemporânea é cada vez menos uma competição baseada em preços. E a nossa cultura empresarial é uma cultura em que nós vamos ser bons no mercado mundial se a gente produzir as coisas por baixo preço. Quando, na verdade, a cultura empresarial contemporânea é completamente diferente. Nós vamos ser bons do ponto de vista internacional se nós produzirmos com muita informação, com muita densidade de conhecimento, com muita originalidade, e não simplesmente com baixo
preço. E vocês veem a dificuldade, da mesma forma que eu estava falando que nos Estados Unidos você tem o financiamento vindo pelos irmãos Koch, por exemplo, do negacionismo climático, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja, tem feito conferências trazendo os negacionistas climáticos para falar com os produtores. Mas mais que isso, uma das coisas importantes que ajudaram a reduzir o desmatamento entre 2004 e 2012 chama-se moratória da soja. O que é a moratória da soja? É um compromisso que começou. O Greenpeace fez várias manifestações na Europa mostrando que a carne brasileira estava vinculada ao desmatamento. E ele fazia essas manifestações nas lojas do McDonald's na Europa. Aí o McDonald's disse, pô, peraí, a coisa está demais, tal. Resultado disso foi feito um acordo que não passou por governo, um acordo de atores privados. Um acordo cujo conteúdo é o seguinte: as tradings se comprometem a não comprar soja, porque a soja que era exportada para a Europa era para alimentar o gado, e o gado ia para o... Então a cadeia era essa. As tradings se comprometiam, então, a não comprar soja vinda de áreas desmatadas depois de 2008. Como é que elas sabiam? Porque você tem fotografia aérea, você tem satélites, tem uma série de... Uma das vantagens da revolução digital é exatamente você poder ter esse tipo de conhecimento. O que a associação agora, estimuladas pelo discurso do atual governo, a Associação dos Produtores de Soja está entrando, para vocês que são advogados, isso é uma coisa bem interessante, está entrando no CAD com um processo no direito concorrencial, dizendo que as trades estão fazendo discriminação de mercado ao não comprarem a soja de quem desmatou depois de 2008. Isso se junta a esse movimento para acabar com o zoneamento da cana-de-açúcar, como se fosse uma coisa maravilhosa você plantar cana-de-açúcar no Pantanal ou na Amazônia, que é uma insanidade completa, que a única, que a representante dos produtores de cana havia condenado, quando a minha colega e amiga Beth Farina era presidente da Única, eles condenaram esse negócio de soja na Amazônia e tal, com o incentivo do atual governo. Então, mas é uma estratégia patrimonial, ao que tudo indica. E eu vou terminar com a seguinte observação, que é muito importante, mas eu já estou abusando da paciência de vocês, que é a seguinte. Mas então, fazer o quê na Amazônia? Quer dizer, a ideia então é a Amazônia tem que ser uma redoma intocável, onde não pode ter exploração econômica? A resposta é não. Justamente hoje existe, eu publiquei na quinta-feira da semana passada, retrasada, um artigo no Valor Econômico sobre isso. Nós temos hoje a formação de um arco de forças importante, voltado para a utilização sustentável da floresta em pé na Amazônia. O que significa utilização sustentável da floresta em pé? Várias coisas. Em primeiro lugar, ecoturismo. O ecoturismo no mundo cresce a uma taxa de 15% ao ano. Ecoturismo exige uma estrutura especial que conte com populações tradicionais preparadas para o seu desenvolvimento. Isso tem sido importantíssimo no mundo e o Brasil não tem dado muito bola para isso. Piscicultura de água doce. O mundo consome mais proteínas vinda de peixes do que de carne. A proteína vinda do peixe é muito menos emissora de gases de efeito estufa do que a proteína vinda da carne. O peixe em cativeiro de água doce é um peixe que muitas e muitas vezes é vegetariano, então
não é não é que nem o salmão, por exemplo, entende? Que você precisa dar ração de algum tipo de ração animal para criar salmão em cativeiro ou camarão em cativeiro. É diferente a criação em cativeiro na Amazônia e é uma coisa que tem que ser muito desenvolvida. Além disso, você tem algumas cadeias de valor que são muito importantes. A castanha, a borracha, o açaí. O rendimento por hectare do açaí é muito superior ao da soja. O açaí já está se afirmando como cadeia global. O cacau é muito importante. E tudo isso é fundamental porque são produtos que podem ter a participação ativa das comunidades tradicionais, ou seja, das comunidades indígenas e comunidades ribeirinhas. Na produção de sementes para reflorestamento, existem experiências interessantíssimas em que populações indígenas que conhecem as plantas são capazes de coletar essas sementes. O Instituto Socioambiental tem um programa nessa direção chamado Muvuca, que é uma mistura de sementes. O Instituto Socioambiental pesquisou um tipo de maquinário para que os fazendeiros possam fazer seu reflorestamento, não com base em muda, que é uma coisa caríssima, mas com base na adaptação de suas próprias máquinas para utilizar sementes fornecidas por comunidades indígenas. Esse programa é um programa muito bonito no Xingu, que está começando a decolar, e só não decola porque, na verdade, não existe cobrança para o reflorestamento. A hora que essa cobrança existir, as técnicas para reflorestamento estão bastante avançadas. Agora, o maior desafio da utilização da floresta em pé é o desafio do conhecimento molecular da biodiversidade, ou seja, o conhecimento para a indústria farmacêutica e a indústria de cosméticos. Isso é um campo de pesquisa muito novo, que recém está começando. A gente conhece pouquíssimo, a gente está destruindo uma biblioteca de Alexandria. Tá certo? A sociedade está destruindo uma coisa que pode ser resposta para problemas médicos importantíssimos, né? Então, isso tem a ver também com a questão que eu mencionei antes, da baixa inovação. A indústria farmacêutica brasileira é hoje uma indústria marcada pela saída da indústria de alta tecnologia e ficou aqui a indústria de genéricos. Então, olha o paradoxo. O país que tem a maior biodiversidade do mundo está com uma indústria farmacêutica de baixa qualidade tecnológica. Tá certo? Nós precisamos juntar essas coisas e juntar essas coisas com base no respeito e participação, protagonismo das populações tradicionais. E outra, enfim, depois a gente na discussão pode aprofundar isso. Eu tive semana passada em Campinas visitando o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é fascinante, onde está o Sincronton, que parece um ginásio assim, esportivo, negócio imenso, e lá eles têm uma área de pesquisa de biodiversidade que é genial, quer dizer, o potencial. O Brasil não vai sair da retaguarda da inovação tecnológica global na produção de automóveis ou na produção de microchips. Isso já era. Isso não tem... Inclusive porque a gente continua perdendo tempo. Então, não é que você perdeu tempo, você perdeu 30 anos, né? Então os próximos 30 anos eu recupero. Não. Cada vez mais o progresso técnico se acelera num nível em que você só vai entrar como consumidor. Agora, tem uma área em que o Brasil pode ser fantasticamente importante na inovação tecnológica, científica e tecnológica global, que é a área da biodiversidade. Nós temos a maior biodiversidade do mundo. A gente não pode deixar isso, daí o título do meu livro, quer dizer, a gente não pode deixar que a economia da destruição da natureza continue existindo. Nós precisamos uma economia do conhecimento da natureza e não uma economia da destruição da natureza, tá certo? E existem forças que estão emergindo nessa direção. Alguns governadores de estado no Pará, curiosamente, o governador Helder Barbalho,
eu não tinha ideia de que ele tinha sensibilidade para esse tema. Tem o governador do Amapá, o Flávio Dino, do Maranhão, isso eu já sabia. Mas, além disso, nós temos a Mesa Redonda da Soja Sustentável, que é uma organização internacional com 7 mil produtores, que está com palavra de ordem desmatamento zero. Não é desmatamento ilegal zero, é desmatamento zero. É que nem as meninas no Carnaval de São Paulo que usavam aquele baixinho, não é não. Não é não, é mais ou menos. Não é não, entendeu? Zero é zero. E se entra na Mesa Redonda da Soja Responsável, está lá o hashtag, tudo 0 é 0. Então, existe uma sensibilidade, inclusive empresarial, para esse tema, a qual se contrapõe, evidentemente, os interesses, sobretudo patrimoniais, dos que estão voltados a atividades predatórias. Só mais um dado que é importante para a gente entender a natureza dessas atividades predatórias. 18% da Amazônia é terra privada. Metade da Amazônia são territórios indígenas. O restante é uma espécie de no man's land. Ou seja, são áreas públicas, porque não são privadas, mas que não estão demarcadas. São cerca de 80 milhões de hectares. É o território da Alemanha, 2 vezes o estado de São Paulo. 80 milhões de hectares que estão na mira de madeireiros clandestinos, de garimpeiros, de grileiros de maneira geral. E a estratégia do atual governo é um pouco a de legalizar aquilo que até agora foi ilegal. Isto é, facilitar esse processo de ocupação sob o argumento de que isso vai propiciar a elevação da produção agrícola. Quando é mais do que óbvio que isso não é real. Eu não poderia deixar de... Eu só quero finalizar com uma coisa importante. Se a Amazônia tem alguma esperança, e tem, construtiva, no sentido de atividades econômicas que juntem cientistas e comunidades tradicionais, etc., é fundamental a participação dos ativistas nisso. Quando a gente fala em ativista, a imagem que vem é de um cara que não faz nada o dia inteiro, que fica só gritando, sacudindo bandeira, etc. As grandes organizações não governamentais da Amazônia são compostas por pessoas que hoje publicam nas melhores revistas internacionais, que estão em campo junto a populações tradicionais, que fazem pesquisa, mas que estão sofrendo uma perseguição impressionante. As pessoas não podem mais andar com a camiseta das suas organizações sob ameaça, sob risco de serem insultados na rua, esse tipo de coisa. Os carros também você tem que ser discreto. E o problema é o seguinte, sem ativismo, nós não vamos ter desenvolvimento sustentável na Amazônia. E uma das características comuns a todos os governos de extrema-direita que assumiram no mundo, na Hungria, na Polônia, na Turquia e por aí vai, das primeiras coisas que foi dita por Jair Bolsonaro durante a campanha é: nós vamos acabar com o ativismo. Então, se a gente quer que a Amazônia cumpra as suas funções ecossistêmicas indispensáveis para a vida e, portanto, para a vida social, nós não podemos deixar que essa história de acabar com o ativismo prospere. Isso tem que ser severamente denunciado. Gente, é isso. Tem mais coisas, mas eu prefiro conversar agora com vocês e o restante a gente vai se falando. Vamos para rodadas de perguntas, sempre tão interessantes. Quem nos ajuda aí a manter o debate? Vamos fazer de 3? Professor, boa noite. Meu nome é Pedro. Muito obrigado pela palestra. Pedro. Muito obrigado pela palestra, primeiramente.
Professor, na verdade eu queria um comentário, não é muito uma dúvida. O senhor comentou como a questão ambiental acaba influenciando padrões de consumo e deu um exemplo também de como os padrões de consumo influenciam a questão ambiental. Dentro dessa questão, eu queria que o senhor comentasse, não é um pouco paradoxal a política econômica do atual governo de tentar exportar e vender o máximo para outros países, considerando um contexto em que o consumo está cada vez mais consciente, justamente nos países em que o Brasil hoje quer vender, que são os países ricos, né? Acho que o governo tem ele rechaça a ideia de países em desenvolvimento com países em desenvolvimento, ele quer vender para países ricos. Então, eu acredito que o padrão de consumo brasileiro também está se tornando mais consciente, mas mesmo que isso não seja verdade, o padrão internacional é mais exigente, digamos. Então, não é um paradoxo reprimarizar naqueles níveis antigos a nossa economia e, ao mesmo tempo, esperar que isso seja exportado no contexto atual? Obrigado. Mais alguém? Oi, boa noite. Como é que você chama? Meu nome é Paola. Não sou do direito, eu sou arquiteta e trabalho com sustentabilidade. E por conta disso, uma questão que sempre colocam para mim, que acredito bastante na questão do consumo consciente, articulação também com o setor produtivo empresarial e políticas públicas, que a gente individualmente, mesmo somados 7 bilhões de habitantes na Terra, não temos poder nenhum de transformação, né? Mesmo se a gente alterar os padrões de consumo, que a única possibilidade da gente reverter esses padrões e da economia se tornar mais sustentável e a gente conseguir frear emissões, por exemplo, seriam exclusivamente políticas públicas. Eu gostaria que o senhor colocasse alguma reflexão a respeito disso. Boa noite, professor. Muito obrigada pela palestra, muito legal. A última palestra do ciclo, né? Sou eu aqui, Alexandra. Como você chama? Alexandra. Nós somos lá da Faculdade de Medicina, eu sou neurocientista. Trabalhei muitos anos com pesquisa em produtos naturais para a cura de patologia, né? Neuropsiquiátrica, neurológica. E me chamou a atenção a sua fala sobre o desenvolvimento tecnológico e a falta de exploração do potencial que a gente tem de biodiversidade, não só na Amazônia, mas no Cerrado, enfim. A gente sempre esbarra no processo lento, burocrático das patentes, por mais que a FAPESP e as agências de fomento, de uma forma geral, tenham incentivado, melhorado um pouco essa questão, por que a gente nunca sai daquilo ali, né? Você faz uma tese de doutorado, você descobre uma toxina, uma molécula que, de repente, é abandonada ali por ali e a gente nunca sai daquilo ali mesmo. Então, eu queria que o senhor conversasse um pouquinho mais. Por que a gente não sai do mesmo lugar? Podemos, professor? Pedro, eu acho que tem mesmo. Eu não sei se é engraçado o jeito que você tomou o paradoxo. Bom, primeiro que eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado com com a ideia de que o mercado mundial está cada vez mais exigente em termos de sustentabilidade. Então, em parte é verdade. A própria China esteve aqui esse ano o representante da maior trading compradora de soja da China dizendo, olha, a gente vai ter que exigir padrões sustentáveis, etc.,
porque a juventude chinesa, isso é um negócio interessante. Embora a China seja um país mega consumista e a classe média chinesa hoje em dia é maior que a população norte-americana. Então, e é muito consumo. Por exemplo, tem um dos resultados da política de filho único. O Amartya Sen tem um artigo lindo sobre isso, de muito tempo atrás. É uma desproporção na população entre homens e mulheres. Você tem o cálculo dos demógrafos, é que você tem na China faltando 100 milhões de mulheres, que é um negócio gigantesco. Então você tem muito solteiro, né? É questão aritmética, não tem jeito, você tem muito solteiro. Então, aliás, hoje, dia 11 de novembro, acho que é hoje, é o dia do solteiro na China. E é um dia que as pessoas dão presentes. E o que eu li sobre esse assunto, ou o que sai amanhã nos jornais, é que a quantidade de coisas compradas no dia de solteiro na China é superior à soma do Natal e do Thanksgiving dos Estados Unidos. É um negócio assim. Então, o consumismo é grande, mas você tem razão. O pessoal na faixa de idade de vocês está muito mais ligado nesses temas do que a geração anterior. O que é paradoxal é o seguinte: até o início desse ano, dava a impressão de que os próprios produtores brasileiros de commodities exportáveis, entre elas a soja e o açúcar, né, estavam nessa conexão. Mas o que acontece agora com esse processo da ProSoja contra a moratória da soja e a ideia de mudar o zoneamento da cana-de-açúcar é um recuo, mesmo do ponto de vista da lógica mais convencional do agronegócio, segundo a qual você tem uma parte do agronegócio brasileiro que se convenceu da ideia de que o Brasil alimenta o mundo e que, se não for o Brasil, o mundo morre de fome. Então, seja como for, eles vão comprar, porque eles precisam, ninguém pode ficar sem comida. É primitivo esse raciocínio, mas é o raciocínio que muita gente faz, tanto é que Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira do Agrobusiness, numa entrevista ao jornal Valor Econômico, coisa uns 2 meses atrás, ele teve que dizer, não, isso não é verdade. Se o mundo não comprar do Brasil, vai comprar de outro lugar. Não é verdade que o mundo depende do Brasil para comer. Isso é uma mistificação, tá certo? Nem esse padrão mais civilizado na produção de commodities, até isso, a gente está sob o risco de perder. Agora, o grande paradoxo não é o paradoxo da reprimarização. A gente não, na verdade, hoje em dia, a gente não sabe como é que a gente vai sair dessa. Porque essa questão da reprimarização não é uma questão recente, certo? Isso deu a marca de todos os governos democráticos no Brasil. Isso que é a tragédia dessa história. E as elites econômicas não estão muito preparadas para sair disso. Por isso que você tem uma vertente importante apostando na bioeconomia como uma saída nessa direção. Com relação à questão do consumo consciente, Paula, cadê a Paula? Com relação à questão do consumo consciente, claro que a gente tem algum poder, o poder do bolso, etc., como se fosse voto, etc., mas esse poder é muito limitado, você tem toda a razão. Por quê? Porque é aquele negócio que o Gilberto Gil fala, né? O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Isto é, não é que muitas vezes tem um raciocínio
por parte das empresas que é muito cínico no sentido assim, eu sei que o que eu estou oferecendo é ruim, mas é o que o consumidor quer. Então, vocês, organizações de defesa do consumidor, é que tem que organizar o consumidor para que ele queira algo diferente e assim a gente possa produzir algo diferente. É completamente cínico esse raciocínio, porque, na verdade, as pessoas consomem o que lhes é oferecido, basicamente. Quer dizer, à medida que você não tem oferta de alternativas, na questão dos ultraprocessados, isso é claríssimo. A Marion Nestle, como se fosse Nestlé, mas ela é bem de oposição aos gigantes, ao Big Food. A Marion Nestle tem um belíssimo livro, aliás, publicado pela editora Elefante, onde ela mostra como o Big Food molda o gosto e as propensões de consumo das pessoas. Acho que a expressão mais emblemática disso é essa história de hambúrguer vegetariano. Faz tempo que eu não vejo uma picaretagem tão profissional e tão impressionantemente cínica. Quer dizer, na verdade, o nosso problema não é comer carne ou deixar de comer carne, embora comer carne excessivamente seja um problema, etc, etc. O nosso problema é que nós estamos deixando de comer comida. É o que a Rita Lobo fala. Nesse campo, acho que a heroína nossa é a Rita Lobo, entendeu? Junto com o Carlos Augusto Monteiro. O nosso problema são os alimentos ultraprocessados. E aí sim as políticas públicas têm um papel absolutamente fundamental de sinalização, de colocação de limites, etc. Mas nós estamos muito longe de alcançar de conquistas realmente positivas nessa direção. E Alexandra, eu concordo com você, mas eu acho que esse tema é um tema que ainda está muito mal discutido. Como é que a gente vai incorporar a Convenção da Biodiversidade, que dá aos povos tradicionais direitos, inclusive sobre as moléculas? Como é que a gente vai incorporar isso? Não está claro. A minha impressão é que nós temos que caminhar para alguma coisa no sentido de que, claro, haverá protagonismo de povos tradicionais em algumas cadeias de valor, mas haverá muita coisa que não tem como passar pelas populações tradicionais. Por exemplo, se você pega amostras de floresta, leva lá para o Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, passa pelo Sirius, pelo sincrontron e descobre uma molécula que é fundamental para o tratamento de pessoas com mal de Alzheimer, não sei o que, papapá. A ideia de que você vai remunerar aquela comunidade tradicional por aquilo, eu acho, isso não está equacionado. O que é fundamental é o seguinte: as pessoas são guardiães da floresta. Então, é muito importante que seja estimulada a sua presença na floresta, mas os mecanismos econômicos para isso não estão pensados, e você tem toda a razão. A burocracia na pesquisa é um obstáculo fundamental e que tem que ser superado, e eu acho que as próprias ONGs têm que lutar contra isso. Mais algumas perguntas? Vou me arriscar então, professor. Gostaria que o senhor usasse o seu aporte aí de estudos em política para comentar, assim, quer dizer, nesse modo de produção capitalista, não se imagina que as grandes corporações vão tomar consciência, ou se nós vamos, em algum momento, naturalmente, economicamente, se voltar para uma economia sustentável. Quer dizer, como é que isso vai se dar? Vai se dar por meio de todo mundo passando fome e vai dar uma revolução? Ou, enfim, o que o senhor espera? Claro que o senhor não tem uma bola de cristal, mas o que o senhor traz para a gente refletir? Olha, o Marx, que é o Marx, falou pouquíssimo disso. As pessoas falam, não, porque o Marx, o socialismo... O Marx quase não falou de socialismo. Ele analisou o capitalismo, analisou as contradições do capitalismo. Tem pouquíssima coisa do Marx apontando sobre caminhos da transição, ou como vai ser o socialismo, etc. Isso em primeiro lugar. E segundo, eu acho que uma coisa é a gente
falar o problema é o capitalismo antes de 1980, outra coisa é a gente falar o problema é o capitalismo hoje. Por quê? Porque até 1980, a ideia básica das forças de esquerda, por exemplo, a ideia básica do eurocomunismo, que era a esquerda democrática, dos partidos comunistas europeus de inspiração gramsciana, mais os partidos socialistas, mais, no caso da França, o Partido Radical, etc. A ideia básica era o seguinte: como você tem uma economia capitalista voltada para lucro, etc., em que consiste o processo de emancipação social? Consiste na desapropriação dos grandes monopólios e no esforço de que esses monopólios, uma vez desapropriados e de propriedade do Estado, passem a operar segundo a lógica das necessidades sociais e não segundo o lucro. A última vez que isso foi tentado foi em 1980, quando François Mitterrand ganhou as eleições na França. Durou um ano e depois disso nunca mais ninguém falou nesse assunto. Eu não conheço nenhuma força de esquerda cujo programa seja: vamos nacionalizar os grandes monopólios. Vamos nacionalizar o Facebook, onde? No Brasil, na Irlanda. Vamos nacionalizar o Google, vamos... Tá certo? Então, o problema é o seguinte: do que nós estamos falando quando a gente fala de anticapitalismo? Eu acho que essa pergunta é fundamental e, na maior parte das vezes, ela não é colocada. Você diz assim: não, mas tudo isso é produto do capitalismo, como se, ao dizer, tudo isso vai acabar quando o capitalismo acabar o capitalismo como se isso fosse um conceito claro e distinto. Mais que nunca, isso não é um conceito claro e distinto. A gente não sabe do que a gente está falando quando a gente fala em acabar com o capitalismo. Então, aí você tem diversas vertentes. Você tem uma vertente, estou dizendo no pensamento progressista, no pensamento de esquerda, tal. Você tem uma vertente que vai muito pelo caminho, estou pensando no Jeremy Rifkin, no Paul Mason, que escreveu um livro chamado Pós-Capitalismo, do André Gorz, que é um dos grandes pensadores marxistas do século XX, uma figura extraordinária. Quer dizer, a ideia fundamental é que a era digital vai fazer com que as organizações básicas sobre as quais o funcionamento da economia contemporânea se apoia, essas organizações vão desaparecendo. A empresa, por exemplo, os bancos. Então, na economia de dados, mas eu vejo muito mais as coisas mais interessantes que eu leio sobre para onde nós estamos indo, passam muito mais pela reflexão em torno das transições que ocorrerão como resultado da própria economia de dados, do que de algum processo revolucionário, tá certo, de tomada de poder, esse tipo de coisa. Eu tenho a impressão que isso... Então, eu estou pensando num livro que, aliás, para quem trabalha com concorrência, etc., esse tema da economia de dados é fundamental. Eu tenho trabalhado sobre isso, estamos publicando, junto com o meu orientando, Rafael Zanata, que trabalhou como coordenador de toda a parte de direitos digitais no IDEC. Nós publicamos um artigo na revista de Estudos Avançados mês passado e estamos publicando um artigo na revista de Direito Público. Porque a própria legislação de concorrência está mudando muito, a própria noção
do que é regulação da concorrência, que é um tema fundamental para vocês, advogados, futuros advogados, está sofrendo transformações incríveis, né? Você pega os trabalhos do Tim Wu, sobre monopólios nos Estados Unidos, é extraordinário. Toda a questão dos dados médicos e da participação dos pacientes na gestão da privacidade no que se refere a dados médicos também, isso tem tido mudanças muito importantes. E nós estamos num momento em que a gente não sabe direito isso, mas eu fico muito com o pé atrás quando eu ouço dizer assim, não, o problema é o capitalismo, como se você tivesse definido o problema. Você não definiu nada quando você disse que o problema é o capitalismo. Óbvio que o problema é o capitalismo. Mas a questão é que 40 anos atrás você tinha ideia de que você sabia como você sai dessa. Hoje, felizmente, aliás, eu acho que a gente está em busca dessa ideia, mas eu acho que isso é uma coisa boa para as lutas sociais. Mais uma? Professor Ricardo, eu sou Sônia, sou contadora aposentada, sou professora universitária na área de gestão e uma das coordenadoras da Rede Sustentabilidade Ribeirão Preto. E eu, olhando, né, para a sua fala, para toda essa complexidade que você trouxe, né, e você citou a pesquisa, a ciência, as populações que deveriam ser guardiã. Em algum momento você falou das políticas públicas, né, do que a gente está diante da postura desse governo atual, né, e eu sou muito fã da Marina, porque esse período que você fala da redução, aí um pouco, ela também estava no Ministério do Meio Ambiente, né, e ela tem um grande trabalho, a gente sabe disso. Mas o que me preocupa, professor, é que em nenhum momento nas discussões sobre economia, sobre desmatamento, a questão climática, eu não vejo a gente discutir o papel do Congresso, né? E se esse conhecimento que está aí na pesquisa está chegando na Casa de Leis, né? Porque e hoje eu estou na política, eu entendo um pouco isso é muito pouco discutido. Você está na política como você tem? Eu sou do órgão gestor da Rede Sustentabilidade. Né? Eu sou uma das coordenadoras da Rede Sustentabilidade. E o que eu percebo, e eu tenho frequentado muito a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, é que os nossos congressistas, eles não têm conhecimento, ou não têm uma assessoria, né? Raro exceção para estar discutindo esses problemas que têm um impacto em toda a sociedade. Como é que a gente resolve isso? Obrigado. Professor Ricardo, sou João Luiz Passador, professor da FE aqui. Eu fiquei muito impressionado com o que o senhor falou e tenho sempre uma questão, acho que eu nunca vou conseguir responder completamente, mas sempre tem essa... A gente sabe, aqui no Brasil, mais ou menos o que nós somos, o que a gente talvez não consiga decifrar muito bem é por que nós somos desse jeito. A gente teve, ao longo do século XX, alguns demiurgos aí tentando decifrar o que é, né? Afinal de contas, é o Brasil. E, hoje em dia, tenho 2 autores que estão tentando fazer uma revisão disso tudo. Estou tentando me apoiar no que escreveu o Chico de Oliveira, essa ideia do Brasil ornitorríntico, né? Que as coisas convivem, coisas inconvivíveis conseguem conviver no mesmo universo institucional. E também o Gessé Souza, que se apoia muito nessa tradição histórica escravocrata. Quando o senhor esquece, por que, afinal de contas, desmatamos tanto a Amazônia e talvez a origem seja patrimonialista? Mas será que é só isso? Quer dizer, o que tem na formação do Brasil, do brasileiro, que nos faz assim tão particulares, né, em relação especialmente às nossas instituições? Obrigado.
Professor, primeiro, parabéns pela excelente palestra. Rui, meu nome é Rui, eu sou pós-doc pela Faculdade de Medicina. Parabéns pela palestra e pela organização, pela escolha do tema. Esse ano, principalmente, está se falando muito da parte em relação à queima dos combustíveis fósseis e o impacto disso, principalmente pela exploração do pré-sal. Como que... a gente fala muito das queimadas na Amazônia, do desmatamento, mas qual é o impacto da exploração que vai nos render, está nos rendendo muitos bilhões, mas qual que é o impacto em termos de exploração que vai ser trago, por exemplo, a gente vai explorar esse pré-sal, só que ele vai vir da queima de combustíveis fósseis para produzir o petróleo, para produzir todos os combustíveis, é necessário toda essa demanda bioenergética. Qual que vai ser o impacto disso em termos de natureza, né, em termos de destruição, de liberação de poluentes? Porque a gente vai ganhar muito, mas, ao mesmo tempo, o quanto a gente vai perder, o quanto a gente vai estar produzindo em excesso, comparando, por exemplo, com a queimada da Amazonas e desse desmatamento. Uhum. Bom, você não acha que eu vou responder, né? Não, mas eu acho que não tem... acho que o problema é que... Tem duas coisas no problema que você levanta. Uma, que é mais fácil, que é o seguinte. Você tem uma parte do parlamento que é composta por pessoas que esse tema, as assessorias parlamentares que você levantou, não se coloca. Sabe de quem eu estou falando? Como é que era feito, como é que é feito o gabinete do baixo clero no Congresso Nacional? O gabinete do baixo clero não é feito a partir de critérios técnicos, porque a atuação deles, do baixo clero, não responde. Você conversa com qualquer pessoa que tem experiência no Congresso, a característica fundamental do cara do baixo clero é que ele não tem uma elaboração, nem nos temas que lhe são caros. Então, a assessoria, por isso que tem a rachadinha, né? Se a assessoria dessa turma, se essa turma contratasse as pessoas por padrões técnicos, não dava para ter rachadinha. A rachadinha é a expressão de um tipo de representação parlamentar que não tem qualquer caráter técnico, que tem o caráter dessas coisas, né? Então, primeiro tem isso. E como é que a gente evita isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Bom, você tem uma segunda questão mais de fundo, que é a questão da representação parlamentar. E da representação parlamentar na era digital. Então, aí os paradoxos explodem. Por quê? Porque o início da era digital foi marcado pela ideia de que nós iríamos, de certa forma, suprimir a representação parlamentar pela presença das pessoas na cena pública de maneira não mediatizada por qualquer pessoa ou organização ou instituição. Era quase o Barlow, por exemplo, aquele que soltou um manifesto para os governos não se meterem na internet, em 1996, faleceu esse ano, tenho a impressão. A utopia criada pela internet era a utopia da presença direta das pessoas na cena pública e na vida pública, porque os dispositivos digitais iriam permitir que isso acontecesse. Aliás, tem gente hoje que continua defendendo isso numa modalidade muito tecnocrática. César Hidalgo, por exemplo, professor do MIT, ele tem um vídeo, um TED, em que ele diz o seguinte: já que as máquinas são tão capazes de ler a nossa subjetividade, vamos fazer com que essa leitura possa servir para a nossa presença na vida democrática. As máquinas sabem
o que nós queremos, a máquina sabe em quem nós vamos votar, a máquina sabe se a gente é a favor da liberação do aborto em caso de não sei o quê. As máquinas sabem isso. Então você não precisa quase mais ter, entende? Bom. Só que o que aconteceu? Na verdade, o tiro saiu pela culatra. O que estava destinado a ser emancipação social e presença direta na vida pública se transformou, talvez, na pior forma de manipulação, que é o que uma pesquisadora da Universidade de Notre Dame, chamada Zeynep Tufek, de nome turco, ela chama de esfera pública fantasma. O que é esfera pública fantasma? É o fato de você receber mensagens numa escala massiva, mas de forma individualizada. Não é no jornal que você está recebendo essas mensagens. Não é na praça pública, não é na televisão, não é no rádio, não é no comício. É no teu WhatsApp, no teu Facebook. Só que isso está sendo distribuído para milhares de pessoas. Você não tem como discutir. Nas eleições americanas do Trump, isso foi fundamental. Os haitianos recebiam mensagens específicas sobre como os Clinton foram relapsos no combate, quando teve o terremoto no Haiti, e assim por diante. Então, nós estamos num momento em que a gente está quase que vivendo o esforço de reconstruir essa esfera pública, reconstruir o valor da representação parlamentar, mas com uma adversidade constituída pelas mídias sociais que não existia 5 anos atrás e que hoje é decisiva na discussão política. Eu sei que eu não respondi a tua pergunta, mas, enfim, é o que me veio à cabeça. Mas me ajuda a entender e lidar um pouco, né? Porque isso me deixa bastante angustiada, tudo isso que você fala, até ficar na rede, eu sou ataques e até dos dois lados. Mas, por outro lado, também por estar tão presente no parlamento, no caso, e ver que as demandas da sociedade, dentro das universidades, discutindo na política, não chega na Casa de Leis. Pois é, tem gente no parlamento fazendo trabalho. André Lima, por exemplo, que é da Rede, foi secretário do Meio Ambiente no governo Hollenberg e atualmente está no Instituto Socioambiental e trabalha muito no parlamento. Ele está fazendo todo um esforço de sensibilização, de assessorias parlamentares, mas é complicado. A gente tem um mandato da rede que a Félia colabora muito com ele, como a Marcos fala. Mas isso não representa 20% do que está dentro do parlamento. Como você falou que a dificuldade da pesquisa chegar na prática, no dia a dia, da economia, a gente tem essa dificuldade. Sem dúvida. Grande, dado o conhecimento também, está presente na Casa de Leis. E sem conhecimento, que leis são essas que o parlamento vai continuar fazendo? Eu acho que isso é uma discussão muito importante, seja para a ciência, seja para a pesquisa, para mudar essa realidade. Mas muito obrigada. Ajudou a entender Obrigado a você. mais e ter certeza daquilo que eu preciso. Como é que é teu nome? João. João, aí eu acho que eu vou ser bem rápido. Eu acho que nós temos uma questão de formação histórica que não está superada, como esses, e não só esses, mas tantos outros autores dizem, o peso do escravismo, né? Noites do Norte, do Caetano Veloso, é um disco lindo que traz uma reflexão muito séria sobre isso, trazendo, enfim, do peso da escravidão até hoje na nossa sociedade, né? Nós somos uma sociedade
baseada não no trabalho e no conhecimento. Ao contrário, nós somos uma sociedade baseada na dissociação entre trabalho e conhecimento, né? Uma sociedade escravista é isso. Quem trabalha não conhece e quem conhece não trabalha. Os Estados Unidos têm uma diferença muito grande nesse sentido. Os Estados Unidos, desde o século XIX, levou o conhecimento e o conhecimento de alto nível para o interior do país, embora seja uma sociedade onde também teve escravidão. Essa junção entre trabalho e conhecimento, essa ocupação do território do oeste americano pela propriedade parcelar, isso teve uma influência muito grande. Nós não, nós somos capitanias hereditárias, né? Então, eu acho que tem sim uma formação histórica com a qual nós não rompemos. E o grande escândalo nesse sentido é a educação, né? É muito impressionante você não só ver o nível, apesar de todos os avanços, a complacência das elites brasileiras com o sistema educacional, mas você vê os anúncios. Outro dia tinha um anúncio na Folha, de página inteira, assim: seu filho vai passar o recreio no Canadá. Escolas que têm esse negócio, você interage com as crianças que estão em Nova York com uma espécie de um telão, sabe que nem o telão que tem na televisão, na hora da meteorologia? Então, se interage com as crianças que estão no recreio no Canadá, ou nos Estados Unidos, etc, etc. Eu não sei, eu teria vergonha tudo bem, se é para ter isso, se é legal, mas faz meio escondido, porque é tão escandaloso o contraste com o resto do país, né? Enfim. E eu anotei uma coisa que eu pus aqui: corrida maluca, ganhei perto, só que eu já esqueci o que é. Quem que foi que fez a pergunta? A terceira foi você. Me lembra de novo. Em relação à exploração do pré-sal, quais são os... Ah, tá. A exploração do pré-sal. Então, o que está acontecendo hoje no mundo é impressionante, porque é uma corrida. Porque tem organizações internacionais, Banco Mundial, o FMI, os bancos centrais, as empresas de seguro, tá certo? Que são organizações capitalistas, digamos assim, mas são organizações que estão se dando conta que não dá, que os problemas nas empresas de seguro, por exemplo, os sinistros provocados por eventos climáticos extremos estão se avolumando a ponto de quase inviabilizar o negócio. Os relatórios da Allianz, companhia de seguros, são super interessantes nesse sentido. Então, qual é um cenário? É o cenário catastrófico, etc., mas num cenário minimamente de gestão disso, as emissões de gases de efeito estufa passam a ter um preço, e passando a ter o preço, as emissões, a venda dos produtos que contém essas emissões passa a ser mais complicada. Então, isso vai acontecer, ou o sistema climático vai chegar a um ponto, você já tem previsões de aumento de temperatura até 2100 de 8 graus. Aumentar a temperatura em 8 graus é acabar Santos, Rio de Janeiro, Recife, todo o litoral, porque o mar subir a um ponto que inviabiliza as áreas litorâneas. 70% da população mundial vive a menos de 50 quilômetros de áreas litorâneas. Quer dizer, algum momento vai ser posto algum limite nisso. Então, o que está acontecendo nesse momento? É uma espécie de corrida maluca para ver quem chega primeiro. Então, o pré-sal, por exemplo, é parte dessa corrida maluca. Todo o desafio é quem vai conseguir produzir o petróleo ao menor custo para ser o primeiro a entrar no mercado mundial, enquanto não vem alguma legislação que realmente seja capaz de ferir os interesses petrolíferos de maneira mais séria. E essa legislação tem que vir, e tem que vir antes de 2030. Só que 2030 é daqui a 10 anos, né? Entendeu?
2030 parecia longe. Entendeu? Já está aí, daqui 10 anos, pensa em 2010. Né? Então, enfim. Vamos encerrando? Queria muito agradecer a presença de vocês. Muito sinceramente, obrigado por estarem aqui. Hoje é a última data do ciclo de 2019. Espero que tenham gostado, tenham aproveitado. Todo o nosso trabalho que registramos está no site ciclo de conferências, .direito.rp.usp.br. Convido todos vocês a assistirem, a participar conosco desses debates. 2020 continuamos. E quer falar, professor? Quero. Eu tenho uma página, ricardoabramovai.com, onde vocês vão encontrar, eu publico em geral no Valor Econômico, algumas coisas na Ilustríssima, sou colunista da página 22 e tenho também artigos científicos. Então, lá vocês vão encontrar coisas nessa. Eu tenho 2 canteiros de obra: Revolução Digital, Impactos da Revolução Digital na Vida Social e Desenvolvimento Sustentável. Então, vocês vão encontrar. E eu sou twitteiro, meu @abramovai. Professor, muito obrigado por sua ilustre presença, por trazer esse tema e enriquecer o nosso debate. Muito obrigado. Boa noite. Foi um prazer.